Oi gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje é o primeiro resumo de Festim dos Corvos e Dança dos Dragões. Estamos chegando ao fim do projeto de resumo dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Como vocês pediram nas enquetes que eu fiz, eu vou fazer eles em ordem cronológica, ou seja, eu vou falar desses dois livros neste resumo. Como eu vou fazer em ordem cronológica e não só de um e depois do outro, eu vou conseguir falar sobre todos os personagens e não só os que aparecem só em festim e depois só em dança e etc. Então, agora na primeira parte desse resumo, ou melhor, a parte 1 e parte 2, caso eu divida esses vídeos em dois como eu ando fazendo, eu vou falar sobre Festim dos Corvos até a página 382 e Dança dos Dragões até a página 340. Vou começar então pelos prólogos, que eles não têm necessariamente a ver com os personagens que a gente já conhece, que são os capítulos, né? No caso, então, de festim e de dança, o prólogo são sobre personagens além dos nossos personagens principais. Vou começar com o prólogo do Dança dos Dragões, que é com o Varamir. Se vocês se lembram, o Varamir Seis Peles. No último capítulo que a gente teve pra lá da muralha, no Tormenta de Espadas, o Varamir Seis Peles estava lá junto com o Jon e o Mance, e ele teve a águia dele queimada pelo Senhor da Luz. Não sei se vocês se lembram bem disso. Acontece que um warg que tem, ou um troca-peles no caso, que tem um animal morto, ele não fica bem. Ele se sentiu queimar junto com aquela águia e então ele fugiu daquela guerra que estava prestes a acontecer, aquela batalha dos Stannis contra os selvagens. Como vários outros, ele fugiu. Depois da batalha, ele roubou o manto de um cadáver e o filho deste cara foi lá e esfaqueou ele e agora ele tá esperando pra morrer. Então, a Cinária, que é a sua esposa, tá cuidando dele enquanto ele espera ali a morte e começa a relembrar de coisas, como, por exemplo, o mestre dele. O bom desse capítulo é que ele dá uma ideia melhor do que é ser um troca-peles, ser um warg, né? E ele lembra do mestre dele, o mestre dele troca-peles, falando pra ele sobre como que era isso. E o mestre dele dizia que nunca, jamais se deve wargar um humano. E ele também dizia que apesar de um lobo ser mais difícil de wargar do que um cão, quando tu warga o lobo, ele vira teu pra sempre. Vocês viram um só, é um casamento, aquilo pra sempre. E ele tem um lobo, né? No caso, o Varamir. Só que ele sente que ele vai morrer e ele fica esperando o lobo dele aparecer. O lobo dele não aparece nunca, ele sente que ele vai morrer. E o que que acontece? Os outros começam a vir. Começa aquela correria de selvagens e tal. E aí ele precisa fugir daquilo ali. Ele tá numa situação que ele não consegue fugir bem. E a mulher dele aparece e ele resolve tentar entrar dentro da mulher dele. Só que entrar dentro de humanos, como eu falei antes, não é fácil. Ela não quer que ele entre nela, começa uma luta. E ela chega a arrancar os próprios olhos na luta contra ele. Arranca até a própria língua. E ele se sente morrer, ele sente que os dois estão morrendo. E ele se sente sair daquele corpo, ele se sente parte da floresta. É um troço bem louco. Até que ele enxerga uma matilha de lobos e consegue ir e entrar dentro do Olho, que é o nome do líder da matilha. Sua mulher, Cinária, e os outros selvagens voltam dos mortos como outros. Assim é o prólogo de Dança dos Dragões. O prólogo de Festim dos Corvos é bem longe da muralha, porque isso nós temos esse prólogo pra lá da muralha, e no caso do Festim é um prólogo na Cidadela, uma cidade que a gente não tinha visto ainda, né? Este prólogo é sobre o Pate, que é ali um aprendiz da Cidadela, para ser mestre. E esse noviço, a única coisa que ele se preocupa é com a amada dele. E essa amada dele, ela é ali da taverna e tal. E se tu pagar uma moedinha, a virgindade dela já é do Pate. E ele resolve então que ele precisa de arranjar dinheiro para ter a virgindade da amada dele. Ele encontra um cara que se diz alquimista, que resolve que vai dar um dinheiro para ele se ele fizer um roubo lá dentro da cidadela. Ele aceita. A gente ainda não sabe o que é aquele robô. No dia seguinte ele tá lá pra entregar o roubo pro cara e pegar o dinheiro de volta e o cara não aparece. O Pate tava ali com os amigos dele. Inclusive dentro desses amigos nós temos a Leras, um cara bem bonito, assim, com os traços bem finos,
que nós vamos ouvir falar mais adiante, então fica só no ar aí, o alertas. E o Peyton o cara não vai entregar o dinheiro pro Peyton, não aparece. Mas no outro dia ele aparece e ele diz que não tinha aparecido antes por causa dos amigos dele que estavam por perto. Aí ele pergunta se o Peyton trouxe a coisa, o Peyton trouxe, entrega pra ele entrega o dinheiro pro Peyton. O que é que o Peyton entregou pra esse alquimista estranho que ninguém sabe o nome? Uma chave mestra de um arquimestre, do arquimestre para quem ele trabalha. Ele entregou a chave mestra que abre toda a cidadela para um cara qualquer em troca de um dinheirinho pra ir lá transar com a namoradinha dele. Acontece que depois que o cara dá o tchauzinho pra ele se sente mal e cai. E é assim que acaba o capítulo do Peyton. Esses capítulos são muito interessantes pra gente entender mais ou menos quais são os tópicos do livro. Por exemplo, o Festim realmente fala bastante coisa sobre a cidadela e sobre dragões, que é uma das discussões ali que eles ficam falando, o Peyton e os amigos ficam falando quando ele tá esperando esse alquimista. Eles ficam discutindo se os dragões são verdade ou não são verdade, porque ele só tem fofoca. E o Varamir Seis Peles, no capítulo de dança, pra gente entender um pouco sobre o que é o Argar, porque é um livro que vai falar do Jon e vai falar do Bran, que são os Varys que a gente conhece, falando também um pouquinho da Arya mais pro final. Mas enfim, então são capítulos que fazem a gente entender o todo. Para não perder aí o nosso costume, vamos começar com Porto Real. Agora quem temos em Porto Real é somente Cersei e Jaime Lannister. Última coisa que aconteceu em Porto Real, em Tormenta, vocês se lembram? Tyrion mata o pai dele com uma besta e foge. Então é daí que nós partimos num capítulo de Cersei. Ela é acordada para descobrir que o Tywin morreu. Ela então ela chega lá, encontra o pai dela morto, tá aquele rendezvous ali, né? Ela manda chamar o Paisel e descobre que o Paisel já tinha sido chamado. Ela, mesmo sendo rainha regente, percebe que ela não é ainda a primeira a ser chamada, a primeira aos olhos de todo mundo, né? Isso deixa ela um pouco louca. Mas quando ela descobre que foi o Tyrion que matou o pai e que ele fugiu, aí sim ela começa a ficar muito louca. Ela começa a ficar paranoica, gente. E até agora, até Festim, nós não tínhamos capítulos próprios da Cersei. A gente sabia que ela tinha um jeito um pouco... ela queria ser a rainha, ela queria ser rei, na verdade, né? Mas como nesse mundo as mulheres não têm poder, ela não consegue aquilo. E aí agora a gente enxerga por dentro o que ela pensa e vê o quanto ela é paranoica, o quanto ela tem sede de poder e o quanto ela se acha mais inteligente do que qualquer pessoa em Porto Real, quiçá em toda Westeros. Ela acha que todos estão contra ela. No enterro do Tywin, então ela acha que ela tem que colocar pessoas da confiança dela nos lugares. Ela tem muito pavor dos Tyrell. Ela não queria a Marjorie como rainha, então ela também não quer dar poder nenhum aos Tyrell, mesmo eles tendo uma aliança que necessariamente precisa que os Tyrell tenham algum poder ali. Afinal, a Marjorie vai ser rainha. Ela convida então o tio dela, o Kevan, para ser mão do rei. Mas Kevan diz que só vai ser mão do rei se ela parar de se meter nas coisas, se ela voltar para Rocher do Casterly, se ela arranjar um casamento. E ela não quer aquilo, então eles brigam e ele resolve que vai embora. Eles também encontram na cela lá embaixo, nas masmorras, uma moeda um pouco diferente, antiga, de Jardim de Cima, como era antigamente. E aí ela começa a ficar ainda mais paranoica, achando que tem alguma coisa dos Tyrell envolvido com o Tyrion. Enfim, fora que ela já achava que o Tyrion estava envolvido com o Dorne por ter mandado a Myrcella pra Dorne. Então, na verdade, nem ela sabe o que tá acontecendo, ela só sabe que o Tyrion tem culpa no cartório. Já que o Kevan recusou, ela tenta pedir pro Jaime ser mão do rei, mas o Jaime diz que não. O trabalho dele é como guarda real. No enterro do Tywin, o Tommen, coitadinho, vomita com o fedor que tá o Tywin. Nisso, o Jaime tenta ajudar o garoto, que é uma cena muito interessante, porque o Jaime tenta acudir o garoto, e aí ele tenta ser um pouquinho pai, porque ele nunca foi, dizendo assim, nesses momentos um rei tem que tentar se voltar pra dentro de si, tentar não pensar naquilo ali, tananã. E aí
o Tommen diz que já fazia isso de se virar pra dentro dele quando o Joffrey fazia coisas muito ruins. Olha o nível que era, que todo mundo sabia o quanto o Joffrey era psicopata. Só que ele fala o Joff, meu irmão Joff. E a Cersei diz Joffrey. Tudo muito certinho. E ela também não enxerga que o filho dela, o mais velho, era psicopata, né? Então a Cersei diz pro Jaime tentar então pegar a ponta tempestade pro reino. E o Jaime diz pra ela assim, então tu casa o Tommen e a Marjorie de uma vez, daí eu vou. Ela então finalmente aceita casar eles. Eles não têm ainda idade, o Tommen principalmente não tem idade ainda pra consumar, então que mal vai fazer, disse o Jaime pra ela, né? Ela aceita ter o casamento, ela ainda está muito paranoica com a função do Tyrion. O Tyrion dormia na torre da mão, né? E ela acha que como ele fugiu por aquelas passagens secretas, que eles vasculharam e não acharam nada. Assim, ele pode estar ali dentro ainda. Então, depois do casamento, como assim um festejo, tipo fogos de artifício, ela manda queimar em fogo vivo a Torre da Mão inteirinha. Vê se essa mulher não tá ficando louca. O Jaime começa a perceber que ela não tem bom senso nenhum, que ela tá louca. Ele tenta mediar uma conversa entre o Sr. Kevan e a Cersei pra ver se eles se acertam, mas não dá muito certo. A Cersei oferece uma bolada pela cabeça do Tyrion, então começa a aparecer gente com cabeças de anões pra ela, mas ela vê que não é o Tyrion, ela não aguenta mais tanta cabeça e nunca é o Tyrion. Eles pegam qualquer anão achando que ela vai aceitar. Porto Real tá sem grana nenhuma. Num dos conselhos, a Cersei decide então não pagar as dívidas que Porto Real tem com o Banco de Bravos. Outros comentários do conselho é sobre o Jon Snow, sobre o Lord Manderly em Porto Branco. Lord Manderly manda uma carta avisando que Davos, o mão do rei Stannis, estava lá para tentar pegar ele pro lado do Stannis, né? E ele diz que prendeu Davos e vai matar ele. E aí, como ele agradou o Porto Real, eles falam de mandar de volta o filho dele para ele, por causa disso, né? E a Cersei fala com o Osney Kittleblack, que é um dos guardas dela lá, dos mercenários Kittleblack. Esse Osney é apaixonado por ela, quer porque quer com ela. E ela, então, conversa com ele e diz assim, olha, quem sabe a gente faz um acordinho aí. Eu te chamo aí pro meu quarto, se antes tu conseguir ficar com uma certa pessoinha aí. Quem? Marjorie Tyrell. Ela quer ter provas de que a Marjorie está traindo o filho dela para conseguir depor a Marjorie. Mas ele diz, se me pegarem, vou ser preso, vou ser morto e tal. E aí ela oferece então para ele que ele seja pego. Ele vai com mais 100 homens pra muralha, matam Jon Snow, traidor Jon Snow, né? E depois ela consegue trazer ele de volta, perdoar ele, etc. E traz ele de volta. Ele aceita. Outra pessoa que a Cersei encontra são os Stokeworth. Não sei se vocês lembram, mas uma das Stokeworths é a Lollys, que casou com o Bronn. O que a Cersei tá pensando? O Bronn era muito amigo do Tyrion. Tem grande chance do Tyrion estar em Stokeworth escondido. Então ela precisa fazer alguma coisa sobre isso. E conversando então com os Stokeworth, ela comenta que não aguenta mais, meu Deus, coitadinha. Onde será que está o Tyrion? Será que o Bronn está escondendo ele? Eu nunca vou conseguir dormir tranquila enquanto o Bronn não estiver morto. E aí o senhor Stokeworth fica assim, como assim? Como assim? Ela diz, não, é que de repente se ele sofresse um acidente. E aí eles entendem e fica aquele acordinho assim entre linhas de que o Bronn deve ser morto. Inclusive, até eu desconfiaria do Bronn, né? Porque ele deu o nome de Tyrion pro filho dele. O Jaime tenta dar um toque pra Cersei que ela tava louca. Ela fica puta da cara e resolve mandar o Jaime embora. Ela não consegue entender como que o Jaime mudou tanto ou como ela achou que amava ele e como um dia ela amou aquele cara, sendo que obviamente é o Jaime que tá com um pouquinho de senso aqui, né? E ela manda o Jaime pra Correrio, então, tentar tomar o castelo de Correrio. O que faz o Jaime ficar muito com os dois pés atrás, porque ele tinha prometido pra Catelyn que ele nunca mais ia pegar em armas contra Starks ou Tullys. E só um parênteses, no caminho pra Correrio, Jaime passa em Harrenhal e ele encontra um rapaz aí, um cavaleiro chamado Hornet Vermelho ou Hornet Connington, e esse cara, ele foi prometido da Brienne. Então, para os fãs da fanfic Brienne e Jaime, do chip Brienne e Jaime, quando o Hornet Connington
comenta que a Brienne seria horrível de se ver pelada, seria um pesadelo de se ver pelada, e outras piadocas do tipo Jaime enche a cara dele com uma bocha bem dada, com a mão de ouro ainda por cima. Bom, o rei foi coroado, casado, etc, o rei Tommen. E o que falta então? Falta ele ser ungido pela fé. E a Cersei vai atrás do Alto Septão para descobrir por que o Alto Septão não veio de uma vez ungir o Tommen. E o Alto Septão diz que tem muita coisa para se preocupar, o mundo está um caos e tudo aquilo. O reino não está protegendo os septões, porque em toda aquela função nas terras fluviais, todas as guerras nas terras fluviais, tem septão morrendo, septão preso com forcas por lá, né? E aí ele diz que o reino não tá fazendo nada sobre isso e eles têm que arranjar um jeito aí de proteger a fé. Só que a Cersei diz que o reino tá se preocupando com muita coisa, muitas batalhas, muitos reis falsos, então que a fé tem que se cuidar. E aí o Alto Septão diz, como que a fé vai se cuidar se desde Maegor o Cruel foi abolido que a fé tenha seus próprios guerreiros? E aí a Cersei diz, mas como assim? Mas é pra já, vamos agilizar essa lei aí e votá-la ao contrário. E assim ela restabelece ali os Cavaleiros da Fé, chamado Fé Militante. Por enquanto, até essas páginas que eu falei agora no início do vídeo, é isso que temos sobre Cersei e Jaime. Gente, vocês têm noção do que é dar um poder para uma fé militante que não tá achando que o reino tá de boas? A Cersei tá muito louca mesmo, mas veremos mais sobre ela nos próximos vídeos. Já que a gente falou da Brienne, né, quando o Jaime encontrou o ex-pretendente da Brienne, vamos ver onde é que ela anda. À procura da Sansa, né? Ela sai por aí perguntando pra todo mundo onde é que tá uma moça, se alguém viu uma moça assim, assado, que seria irmã dela, seria uma donzela que foi roubada, que tá com um bobo por aí. Ninguém nunca viu essa menina. No meio do caminho, ela encontra gente que sabe de quem ela tá falando. Diz assim, moça, não é tua irmã, né? Sansa Stark, tu tá atrás da bolada, né? E aí ela dá uma curva nesses caras, que ela não quer mais ninguém com ela procurando a Sansa. Brienne chega em Val do Caso. Val do Caso é as terras dos Hollard, que no caso o Dontos da Sansa é Dontos Hollard. Então ela achou que tinha alguma chance do Dontos ter passado lá, mas ela não encontra o Dontos e nem ninguém sabe do Dontos. Quando ela tá saindo de lá, ela se sente seguida. Ela começa a ficar preocupada e quando ela olha assim, ela vai atrás do cara, que é? Que tá me seguindo, aquela coisa? Não é um cara, é um piá ali, é um guri. E esse é o Podrick Payne, ex-escudeiro do Tyrion, tá seguindo a Brienne. E ela pergunta, mas por que tu tá me seguindo? Porque tu tá indo atrás da minha senhora Sansa. Já que ele não consegue ir atrás do Tyrion, ele acha que seria de serventia pra ele procurar então a Sansa e servir a Sansa. E aí a Brienne aceita ele nessa jornada. O pobrezinho do Podrick acha que o Tyrion abandonou ele, é a coisa mais querida desse guri. E agora é escudeiro da senhora Brienne, porque ele o tempo todo se confunde entre Sor ou senhora, não sabe como chamar ela. Continuam ali a seguir a estrada até chegar em Lagoa da Donzela, onde ela encontra Randyll Tarly lá. Randyll Tarly tá cuidando de Lagoa da Donzela. O Randyll é lá da Campina, é um amigo do pai dela e ele não aceita essa função da Brienne em vez de vestir um vestido, vestir uma armadura, uma cota de malha. Ele acha que ela deve voltar pro pai dela intacta. Numa taverna em Lagoa da Donzela, ela encontra um cara que diz que viu um bobo e sabe onde ele tá. E por algumas moedas ele vai levar ela até lá. No meio do caminho todo, ela fica super preocupada de onde é que eles estão indo, que ela não reconhece o caminho. Eles entram mato adentro por uns caminhos horrorosos e eles chegam então onde estaria este bobo. Mas não é um bobo, é um cara com uns guizos na cabeça, mas não um bobo, é o Shagwell, dos bravos companheiros, velhos inimigos bravos companheiros lá, o pessoal do Vargo Holt. E o Shagwell tá com mais dois caras e eles entram em luta ali. O pobre do Dick, que é o cara que levou ela até lá, que ela tava desconfiando pra caralho, ele só queria as moedinhas dele e ele é morto nessa luta. Só que assim, esqueci de comentar uma coisinha, que o Shagwell, antes da luta, comenta que a filha dos Stark foi pega pelo cão de caça, indo a caminho de Correrio. Então ela consegue destruir os caras e agora ela também já sabe pra onde ela tem que ir, em direção a Correrio. Um cavaleiro do Starly chamado Hyle Hunt, que já é um velho conhecido dela lá, um dos caras que ria dela lá em Tart por ser Brienne a feia, ou melhor, a Bela, eles chamavam de a Bela, mas queriam dizer a feia, né?
tava seguindo ela o tempo todo. E agora ele resolve continuar seguindo o caminho com ela. E o Sr. Hyle Hunt diz que um primo dele tá liderando ali as buscas, procurando o Dondarrion. Não. Diz que o cão de caça não está com o Dondarrion, como muitos acreditam, porque os Dondarrion também estão à procura dele. Mostra no mapa pra ela todos os últimos paradeiros que se sabe do cão de caça, inclusive Salinas, que a gente sabe que foi realmente perto de onde o cão de caça morreu e onde a Arya saiu pra Bravos. Então é as últimas pistas que a Brienne tem. E também fala de um grupo liderado por uma mulher chamada Lady Coração de Pedra, que tá fazendo ali algumas vítimas nas terras fluviais. E aí nós terminamos a parte da Brienne. Já que pegamos ali a via Porto Real, subimos para Val do Castro, Lagoa da Donzela, temos também ali o Vale. Então vamos falar de quem? Da Sansa Stark. Quais foram os últimos acontecimentos do Vale? Mindinho mata Lysa Arryn e dá a culpa pro Marillion, o cantor. E a Sansa continua confirmando que realmente foi Marillion, ela viu com seus próprios olhinhos. O Marillion, que já tá sem dedos, já tá sem os olhos, já tá confessando pra quem quiser ouvir que realmente foi ele que matou a Lysa e que ele fez por ciúme, amor e etc. Só que muitos dos senhores do Vale não querem acreditar nisso, ou não querem pelo menos que o Petyr seja protetor ali da região. Ele consegue comprar uma das cabeças aí, que é o Nestor Royce, com algumas promessas e alguns pergaminhos. Fingindo que era o que a Lysa queria o tempo todo, ele dá os portões da lua pro Nestor, e aí agora ele tem mais uma pessoa aliada a ele. Mas os senhores do Vale ainda estão contra ele e eles querem o Robert Arryn pra eles, que eles cuidem do Robert Arryn e mandam o Robert descer. É óbvio que o Petyr não quer que o Robert desça, e aí então eles não sobem comida, e aí tá começando a ficar ruim o negócio. E aí o Petyr manda subir então todos os principais senhores pra uma conversa. No meio dessa conversa, inclusive, o Lyn Corbray não tá aceitando aquela merda e puxa a espada no meio da reunião, dizendo que quer um duelo com o Mindinho, mas o Mindinho, como assim? Eu não vou duelar contigo aqui agora, não. E aí o pessoal, os outros representantes, ficam meio assim, porque como assim, né? Se o cara faz isso no meio de uma reunião pra conversar, puxa uma espada, ficou todo mundo ali mal visto e começam a dar uma escutada melhor no Petyr, que pede um aninho pra provar que ele é um bom protetor. Quando eles estão sozinhos, a Laene pergunta pra ele, a Laene Sansa, né? Porque agora ela já é muito chamada de Laene. A Laene pergunta então pro Petyr o que vai acontecer em um ano. E o Petyr diz que aos poucos ele vai dar o jeito dele, vai arranjar o que cada um gosta, não sei o que, inclusive o Lyn Corbray. Por enquanto é isso que nós temos de Sansa / Alayne e Mindinho e o Vale. Mas continuando subindo o mapa de Westeros, vamos dar um pulinho em Porto Branco. Vocês se lembram que eu falei que o Manderly mandou uma carta para Porto Real falando que estava com o Davos. Realmente, o Davos estava em Porto Branco. O que acontece? Que o Davos saiu lá da muralha com o Salladhor Saan em vários barcos, pegaram um monte de tempestades e nunca chegaram a Porto Branco, porque o Salladhor Saan deixou ele na Vila Irmã e disse pra ele seguir caminho, já que ele não queria voltar a ser pirata, porque ele não era obrigado àquilo ali, e ele e seus piratinhas iam voltar para Essos, porque eles estavam acabando com os barcos dele, enfrentando tempestades e mais um monte de coisas pelo rei Stannis que não dava um centavo ainda para eles, somente promessas. E aí o Davos diz que inclusive não condena Salladhor Saan e dá ali um tchauzinho pra ele e vai sozinho para Porto Branco. Ele percebe que não é uma boa hora, na verdade, de pedir ajuda do Manderly, já que o filho dele está preso em Porto Real. Mas ele foi ali pra isso, vocês sabem como o Davos é, cavaleiro, honrado, e ele vai fazer o trabalho dele até o final. Ele é chamado frente de todo mundo em uma audiência, na frente do Manderly, filhas, irmãos, parentes, inclusive vários Freys. Fica aí a nota de que Manderlys morreram no Casamento Vermelho. E mesmo assim, a corte ali dos Manderlys está lotada de Freys e ele ainda vai casar mais Manderlys com Freys. Davos tenta explicar quem é Stannis, porque que ele tá ali, mas ele não é bem visto por ninguém. A única que apoia ele é a Willa Manderly, que é uma guriazinha bem novinha, então tipo, ele não tem quase apoio nenhum. E o Lord Manderly ainda diz pra ele assim, que não vai se ajoelhar
para um rei falso com um deus falso e manda ele de volta para Celas e que arranquem a cabeça dele e as mãos antes da janta, que era o que estávamos esperando já que lá em Porto Real recebeu-se uma carta dizendo que Davos estava morto, né? Mas ele não está. O Imumander lhe pede desculpas na calada da noite para Davos, dizendo que aquilo ali tudo era uma encenação para aquele bando de Freys, que ele só tem falsos à sua volta e que ele vai ter que dar o jeito dele por baixo dos panos. Então ele realmente, na verdade, está disposto a cercar Stannis com uma condição. Eles têm uma pista de onde está Rickon Stark. Vocês não devem se lembrar, mas existia um cara chamado X, que ele era escudeiro do Theon Greyjoy, só que ele era mudo. Acontece que o X fugiu lá no ataque a Winterfell e ele seguiu o Rickon. E ele viu até onde o Rickon foi. E agora ele está disposto a falar. Mas como se ele é mudo e inclusive analfabeto, mas estão ensinando as letras para ele e ele consegue apontar num mapa onde que o Rickon está. E aí o Mander lhe diz: você buscando o Rickon para mim, está tudo feito. Acontece que onde é que o Rickon está? De acordo com o que ele apontou no mapa, Davos reconhece aquele lugar como um lugar de canibais. E para nós aqui, que temos informações de fora, sabemos que um lugar com canibais em Westeros é Skagos. Davos aceita e nós vamos saber só em Winds of Winter o que aconteceu com Davos e o Rickon, gente. Sim, aqui na primeira parte destes vídeos eu já estou dizendo para vocês que a parte do Davos, The End. Mas falando em Wax, falando em Theon, então vamos para o Winterfell, onde está o Fedor. Porque agora Theon atende por Fedor, né? Ele tá preso num calabouço há não sei quanto tempo, sendo torturado e mutilado por Ramsay Bolton. Ele foi esfolado, ele perdeu dentes, ele perdeu até as partes íntimas. Ele tá deplorável, ele não come há dias, os dentes partidos, o cabelo dele já tá branco, ele já tá parecendo um velho no escuro. Ele come ratos que passam por ali. Ramsay busca ele ali e diz que quer ele no seu casamento. Com quem Ramsay vai casar? Com Arya Stark, que nós já sabemos do livro anterior que não é a Arya, né? Porque o Jaime conta pra Brienne que aquela moça ali que vai subir até o Winterfell pra casar com Ramsay, na verdade, é Jeyne Poole, uma amiga da Sansa de infância, que sempre morou em Winterfell. Ramsay também usa ele pra se fingir de Theon Greyjoy, botar a roupa de gente normal, né? E ir até o Bosque dos Murmúrios pedir que os Homens de Ferro se rendam. Ele entra então, fala com o pessoal, diz que não tem jeito, o pessoal já tá gasto mesmo e com muito pouca gente se rende. Então, como recompensa pelo Theon ter fingido ser Theon, o Ramsay diz que ele pode começar a comer e dormir com os cachorros. Nossa, meu Deus, que coisa bem boa, né? Bom, acho que é melhor que o calabouço pelo menos. E é o que o Fedor pensa, né? E eles se encontram com Roose Bolton, o pai do Ramsay, com sua esposa, a Valda Gorda Frey, e com a Arya, que na verdade é Jeyne Poole. E o Theon percebe que é a Jeyne Poole. Agora ele sabe que é mentira aquilo, porque antes quando ele ouviu falar que era a Arya, ele ficou, what? Né? Mas agora ele percebeu que não é a Arya verdadeira. Por enquanto é isso que eu mostro pra vocês de Theon. E falando em Theon, vamos falar sobre Homens de Ferro. O que tá acontecendo lá nas Ilhas de Ferro? Gente, as Ilhas de Ferro estão loucas. Pra falar sobre as Ilhas de Ferro, a gente vai ter as visões de 3 personagens. Aeron Cabelo Molhado, que é um profeta do deus afogado. A Asha Greyjoy, que nós já conhecemos. E Victarion Greyjoy, que é o irmão do Balon Greyjoy, que é o pai da Asha, caso vocês não se lembrem. Acontece que, depois aí que o Balon morreu e tal, Aeron, Cabelo Molhado, descobre que Euron Greyjoy, que é o irmão mais velho do Balon, tá lá sentado já na cadeira de Pedra do Mar. Mesmo que Balon tenha banido ele ali das ilhas. Então ele voltou e já tava botando a coroa na cabeça. Aí o Aeron diz que não é bem assim e que ele vai chamar uma assembleia, como se fazia antigamente, para escolherem então quem vai ser o novo rei das Ilhas de Ferro. Só que a Asha Greyjoy também já estava chamando pessoas pro seu lado, porque depois que o pai dela morreu, ela achou que era dela o negócio, já que o Theon não tá lá. Só que ela também não tá recebendo tanto apoio quanto ela esperava, e aí ela sabe da assembleia e resolve ir pra assembleia. O Victarion não tem a primeira intenção
de ser rei, só que daí quando ele descobre toda aquela função em assembleia, ele já começa a pensar, e talvez se eu for, né? E o Aeron acha que o Victarion que tem que ser o rei. Um outro motivo que o Aeron, cabelo molhado, não quer o Euron como rei é porque o Euron não aceita o Deus Afogado como Deus dele. Então tem esse detalhe também. Então vai todo mundo lá, reunião de família na assembleia. Inclusive um comentáriozinho que a mulher do Victarion foi morta por ele mesmo por causa do Euron. Que o Euron dormiu com a mulher dele e fez ele matar ela. Então é pesada ali a situação familiar dos Greyjoy. Na assembleia, cada um dos caras que quer ser rei chega na frente de todos e diz tudo que eles podem prometer, bem ali, propaganda eleitoral gratuita, e o pessoal que apoia começa a gritar por aquela pessoa. O Victarion diz que vai continuar tudo que o Balon começou. A Asha diz que não vai continuar exatamente o que o pai dela começou, que ela vai dar paz para as ilhas. Já o Euron diz que não é nenhum dos dois. Ele não só vai fazer com que as Ilhas de Ferro cresçam como o Balon queria, como ele vai fazer com que elas cresçam assim, para o mundo e além, que dominem todos os lugares, com muito fogo, muito sangue e muitos dragões. Porque ele vem contar que sim, os dragões existem, que ele tem um berrante que chama dragões, que ele manda um dos feiticeiros vermelhos deles soprar e diz que, assim, o barulho daquele berrante é ensurdecedor, é assim, de outro planeta, todo mundo cai de joelho com aquele berrante e não tem como não acreditar que aquele berrante não é assim do demônio, que realmente deve chamar dragões, e ele promete então muitos domínios para as Ilhas de Ferro, e aí todo mundo apoia o Euron e ele volta a se sentar no trono. Uma das primeiras coisas que o Euron faz é levar os seus homens para a costa da Campina, começar a pilhar geral ali. O Victarion não tá muito feliz ali com aquela situação, então o Euron manda que ele vá para além de Essos buscar sua esposa, no caso a Daenerys. E o Victarion então vê aquilo ali como uma baita de uma oportunidade de ele se vingar do Euron, pegando a Daenerys, que é chamada a mulher mais bela do mundo, para ele. Então Victarion parte ali da Campina em direção a Essos, em direção a Daenerys. A Asha foi obrigada a casar lá com um gordão lá das Ilhas de Ferro, então ela vaza também e ela vai lá pro Bosque Profundo, onde ela já tinha alguns homens dela lá, porque ela não quer viver aí nesse mundo onde o Euron é o rei, né, nessas ilhas. Acontece que alguém chega lá e começa a lutar contra o Bosque Profundo e eles têm que defender o lugar, mas são muitos homens armados, armaduras cavaleiras e etc., que acabam dominando todos eles, todos os homens dela morrem e ela é pega prisioneira, e antes de desmaiar, a última coisa que ela vê é um veado num campo dourado com um coração flamejante. Mais adiante eu falo mais disso pra vocês, e aqui nós acabamos a primeira parte de prováveis 4 partes dos resumos de Festim dos Corpos e Dança dos Dragões. E se você está acompanhando até agora, não se esqueça que hoje mesmo já saiu a parte 2 desse vídeo, e olhem lá a parte 2. Então, até daqui a pouquinho.